Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual horário você estiver ouvindo ou vendo esta live. Bom dia! Bom dia! Tá me ouvindo direitinho, pastor? Tô te ouvindo, tô vendo e já me corrija. A pronúncia correta é Jusley ou Jusley? Jusley. Jusley, às vezes eu erro aqui na pronúncia, mas seja Sem muito, problema. seja muito bem-vinda. É uma grande alegria poder estar conversando com você hoje. O Salvador já está por aqui, ele que fez a ponte aqui para a gente poder Sim. conversar também. E nesse espaço que a gente tem falado, né, de música, de história, de trajetória, e é muito bom poder conversar contigo hoje. Eu que agradeço, assim, para mim foi uma surpresa, porque eu estava comentando com algumas pessoas, né? Na verdade, a minha trajetória como no mercado, né, da música, ela foi até pequena. Eu gravei o primeiro em 82 e o último em 95. Então, assim, foram apenas 13 anos. Mas que eu já estou fora desse mercado, digamos assim, o dobro do tempo, né? 25, quase 26 anos. Mas Deus tem nos dado essas oportunidades, assim, de compartilhar coisas muito importantes que aconteceram conosco nesse período que foi curto em termos de gravação, mas foi muito intenso Isso. em termos de experiências, em termos de conhecimento, de aprendizagem. Então foi maravilhoso. Que Eu que bacana. agradeço, viu? Ah, Para é mim um é um grande privilégio. prazer. Opa, deu uma travadinha. Peraí. Voltou. Voltou. Mas eu já conheço ele. Aí quando eu fui ver as feras que você entrevistava, eu falei, ai, Jesus amado! Que é isso, tranquilo. Aqui a gente tem essa questão mesmo, inclusive da época, né, dos tempos, seja do vinil, do CD. É bacana e eu acho importante para a turma saber como as coisas aconteciam, né? Toda essa Sim, estrada aí. Hoje o pessoal, muita gente acha que a música sempre esteve dessa maneira, inclusive de aceitação, né? E aí a gente exato. relembra as histórias e vê que é muito diferente. Então, a alegria é muito grande minha também. Ah, muito obrigada mesmo. Acho que foi um tempo extremamente importante na minha vida. Aprendi muita coisa. Ainda colho muitos frutos assim desses anos todos. Tenho sido surpreendida nas redes sociais com testemunhos assim maravilhosos. Tenho sido surpreendida por esses dias uma pessoa fez um comentário, gosto muito e tudo. Aí eu olhei a foto, era muito jovenzinho. Aí eu falei, ah, que bom, muito obrigada, mas essa sua foto aí é de quando você era criança, né? Aí já aconteceu duas vezes. Um falou, não, na verdade eu tenho 12 anos. Aí eu Uau! falei, como assim 12 anos? Ele falou, ah, minha mãe sempre ouve e eu amo essas músicas. Um outro tem 14, um outro tem 15. Então, assim, eu também tenho sido surpreendida com esse alcance, né, de tão jovens ouvindo, gostando, sendo abençoado por uma música que a última foi lançada em 1995. Pois é, vamos começar essa história do começo, então. Bom, E eu quero bom, perguntar para você como foi que a música, então, surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o evangelho primeiro. na verdade, minha mãe é evangélica de berço e passou um tempo longe dos caminhos do Senhor, voltou quando eu tinha 2 anos. Então eu fui criada em berço evangélico, né? Eu fui criada na igreja, eu sou de igreja pentecostal desde sempre. E quando eu tinha mais ou menos 10 anos, um rapaz foi na minha casa ensinar algumas notas de violão. E aí, em terra de cego, quem tem o olho é rei, como eu era a única criança que sabia, a igreja que eu fazia parte chama, até hoje tem lá, chama A Palavra de Cristo para o Brasil. Uma igreja pentecostal, então aquelas igrejas que não tinha templo no início, eram aquelas tendas assim. Sim, Então, assim, uau! eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Sou lá do interior do Brasil. E aí eu sou da capital, mas a igreja teve uma época que ficou assim, aquelas tendas, né? E aí a gente, quem toca, a Jusley sabe tocar algumas notas. Então, assim, 10, 11 anos, eu comecei a tocar para os jovens da igreja cantarem alguns hinos. Nossa! E assim, a partir disso, nunca mais parei. Com 13, 12 para 13 anos, foi um grupo para a igreja
que eram aquelas chamadas bandas, né? Guitarra, bateria, porque a gente já estava num templo. E aí eu fui para a guitarra base, eu fazia base, tinha o solista, tinha o baterista, o tecladista e tal. Então, assim, a igreja, depois do templo ficou bem grande, então era muito engraçado, porque, assim, terminava o culto em outras igrejas, presbiteriana, batista e tudo mais, o pessoal falava assim, vamos lá na igreja onde tem aquela menina que toca guitarra? E aí, quando terminava o culto da nossa igreja, a escada tinha, a igreja tinha uma escada, assim, para subir no templo. Quando terminava o culto, a igreja estava mais lotada do que no começo, porque era novidade na cidade, uma banda com uma menina, era todo mundo adulto na banda, né? E eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos. Até E hoje, até hoje, estamos falando de 2021. Era uma menina tocando guitarra, ainda chama. Você está me ouvindo? agora tô. Tá, vamos Tinha lá. dado uma travadinha. Tá, então eu ia comentar, até hoje, em 2021, uma figura feminina na guitarra chama atenção. Até hoje. Veja lá, alguns anos aí atrás, Nossa, você nova. Qual que era o repertório, assim? O que vocês escutavam naquela época no interior do Brasil? é muito interessante, porque quando eu estava ouvindo as suas lives, eu parei para pensar um pouquinho nisso, né? Então, assim, a gente ouvia muito Logos, Elo, era época de muito Denise, Luiz de Carvalho, Novo Alvorecer. Então, essa turma toda, o próprio Prisma, né? A gente ouvia muito, eles foram a Campo Grande, eu me lembro que eu fui lá assistir o Prisma, né? Adolescente. Então, assim, nós tínhamos Adilson Rossi, Joel e Jonas, que Oh, são. dupla. Não, a Joel e Jonas, assim, são amigos de dentro de casa, né? É mesmo? Eles passaram a maior parte da vida deles, assim, na juventude, lá em Campo Grande. Então, eles são de dentro da minha casa, de estar lá, da gente conversar, de viajar, de cantar juntos. Joel e Jonas são amigos de muitos Nossa, anos. o Joe e Jonas, eles fazem parte aí de uma linha de duplas, né? E naquela época que eu até comentei com você, a gente vai chegar lá direitinho falando, inclusive do Sim, programa do Carlos Apolinário, mas eu lembro de escutar na TV, assim, e era o quê? Era início dos anos 90 por aí, e eles tinham uma isso. música que falava assim, eu vou ao FMI de Deus. Eu achava, eu achava aquilo super engraçado, porque na época o Brasil tinha dívida com o FMI, no jornal direto falava sobre isso, a dívida renovada, a dívida do Brasil aumentou, e eles lançaram, e era criança. E eu lembro de escutar lá na TV e a música era Eu vou ao FMI de Deus para a Sim. solução de todos os problemas meus, eu vou ao FMI de Deus. Eu Não, achava divertidíssimo. eu gravei uma música deles, né? Pensamentos. Eu pensei que sabia da vida, tudo que se pode aprender. Mesmo vivendo uma vida sofrida, pensei meus planos resolver. Então, assim, eu gravei essa música deles no segundo LP Doce Voz, né? Então, Olha aí. a gente tinha um contato. Essa turma era muito interessante, é que a gente tinha lá uma conexão muito com São Paulo. Rio era muito pouco. Então, Olha que praticamente interessante. tudo que pegava para gente, tanto que se eu falar para você que durante os 13 anos que eu fui no Sul, fui no Nordeste, fui o estado de Mato Grosso do Sul, eu nunca vim ao Rio. É mesmo. Nunca vim ao Rio. O Rio era extremamente assim fechado, né? Não, Sabe, interessante, eu nunca interessante. vi. Interessante porque, de um modo geral, quando a gente. Eu sou paulistano, então cresci em São Paulo. E São Paulo é meio que uma grande bolha, né? A pessoa que vive em São Paulo, assim, que não vai morar fora, ela passa a vida achando que algumas coisas são mega sucesso no Brasil inteiro e às vezes é Sim, só em São Paulo. Porque sim. O Rio de Janeiro, de São Paulo, eu vim morar no Nordeste. Então, quando eu cheguei no Nordeste, é que eu tive dimensão de coisas que em São Paulo não faziam sucesso, as pessoas não escutavam. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, as pessoas não gostavam tanto, e quando eu chego no Nordeste, é febre, porque o Rio de Janeiro tem uma projeção. Agora, você falando de Campo Grande, de uma influência maior de São Paulo, é uma novidade para mim. Assim, porque na minha adolescência, minha mãe, a dona Julivete, né, que quem
quem me viu, quem caminhou comigo durante esse trajeto, conhece ela porque eu sempre estive com ela, eu era menor de idade quando eu comecei, tinha 15 anos, e mesmo depois de ser maior de idade, eu permaneci viajando com ela, com a companhia dela. E a minha mãe sempre foi muito ativa, né, na igreja, desde sempre. E essa igreja que eu cresci, né, a Palavra de Cristo para o Brasil, foi onde eu aprendi tudo que eu sei de trabalhar na igreja. E aí, isso possibilitou a liberdade, ela começou a fazer alguns festivais, era a época dos festivais. Ah, Então, a minha mãe começou a organizar alguns festivais lá em Campo Grande. Então, ela fez um, se não me engano, no Guanandizinho, uma coisa assim. Depois fez alguns no que a gente chamava de Teatro Dom Bosco, que foi onde eu fiz um lançamento de vários dos meus LPs, né? Que a gente fazia lançamento, tinha lançamento, é né? Tinha verdade. festa de lançamento. E então, isso acabou que a gente teve uma proximidade muito maior, até porque a gente chegava muito mais para a gente de São Paulo. Muito Hum. mais, né? Tanto que eu lembro que uma vez eu fui a São Paulo gravar para o Carlos Apolinário e de longe eu soube que a Cristina Mel estava lá, mas assim, não era, nem sei se a Cristina Mel chegou a ir muito a Campo Grande, né? Mas na época eu não me lembro. Então, assim, a gente tinha muito acesso à galera de São Paulo. E depois que eu gravei em São Paulo, eu acabei tendo muito mais contato com a turma de lá. Então, assim, entrou lá na minha infância de verdade, tocando numa banda na igreja, cantando. Eu sou da época que a gente cantava em praça pública, que a gente carregava a caixa de som. Então, Você sábado, tocou em domingo, coreto? eu toquei em Tinha, Coreia, claro. tinha coreto? Tem até hoje lá uma pracinha, não, agora acho que eles tiraram, né? Que era a Praça das Araras, que tinha um coretinho. Então, assim, mas eu sou do tempo que a gente, domingo antes do culto, tinha escola dominical. A Uhum. gente corria para casa, ia para a igreja, pegava as caixas de som, colocava no ombro todo mundo, descia as escadas, ia para o calçadão, que a igreja ficava ao lado da rodoviária, ia para o calçadão ao lado da rodoviária, montava aquilo lá e começava a tocar e cantar. Então a gente cantava ou no gogó, ou no som que Bacana. tinha. Você lembra aí de um ou duas músicas assim que não podiam faltar nessa época, que era o certo que você ia tocar? Menino, olha, sinceramente, já há muito tempo. Tem alguns anos. Mas só assim, não, vamos deixar para lá essa Deixa parte. quieto. Mas eu lembro que uma vez, não sei, nunca mais eu ouvi cantar essa música, a gente sempre cantava Jerusalém, 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 eu te amo, eu te adoro, te quero bem, dou minha vida por você, Jerusalém. Então, assim, a gente Olha. estava. Era a época que se falava muito também, mais do que se falou hoje sobre a volta de Jesus. Então, essas músicas faziam muito parte, né, do repertório que a gente ia cantar na rua, ia cantar no ônibus. Que Com coisa. 15. Pode falar. Não, eu falei assim, então, agora você está aí falando dessa tua trajetória em Campo Grande, não é isso? Mato Grosso do Sul, isso. Campo Grande, Mato Grosso Isso. do Sul. Como é que você, com 15 anos, foi parar na Bom Pastor, em São Paulo? Então, por conta dos festivais, a minha mãe começou a organizar os festivais e o contato dela foi com o Elias de Carvalho. Olha. E aí, como eu já tinha todo esse envolvimento na igreja, eu tocava nessa banda na igreja, com 12 anos, acho que isso é importante. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe foi fazer um curso teológico numa igreja batista que tinha lá. E era um curso de extensão, os pastores iam alguns iam do Nordeste, o diretor era do Nordeste, eu não me lembro o nome, vou recordar, Seminário Maranata do Recife, lembrei. E eles foram fazer esse curso teológico por extensão lá em Campo Grande, e alguns pastores eram de lá, pastores assim que tinham conhecimento profundíssimo da palavra de Deus, e meu pai, você vai para fazer companhia para sua mãe. E assim, eu sempre falo para adolescentes, né? Eu sempre já liderei adolescentes 2 vezes, já fundei grupos de adolescentes em 2 igrejas diferentes. Então, assim, a obediência ela gera frutos maravilhosos na nossa vida. E eu fui, porque meu pai falou: você vai fazer companhia para sua mãe, porque à noite você vai.
E eu fui, comecei a participar daquelas aulas de escatologia, de missiologia, de hermenêutica, e eu falei, gente, é isso, meu Deus do céu, eu amei isso. Que legal. E comecei a ir, e não só ir para fazer companhia, eu comecei a levar meus cadernos, eu comecei a anotar, eu comecei a fazer as provas, e eu comecei a ser aluna. E eles riam, os pastores, as pessoas estavam lá, porque tinha 12 anos, chegava na hora da prova, eu falava, eu quero fazer a prova, eu estudei, eu anotei tudo, eu quero fazer a prova. E eu fazia a prova, eu tenho foto da minha formatura, porque eu me formei, eu falei, não, eu quero meu histórico, eu me formei, 2 anos. E os pastores eram, assim, alguns já são falecidos, né? Então, assim, o pastor Neemias já é falecido, tinha um outro pastor, Zacarias também, que era um conhecedor profundo da palavra de Deus. Isso me deu uma bagagem muito grande. Isso me deu uma bagagem muito profunda, né, de conhecimento para a idade que eu tinha. E eu cantando e liderando e participando das coisas, quando eu comecei a me participar desses festivais, porque eu acabava cantando nesses festivais, surgiu essa oportunidade. Naquela época a gente, não sei como é que é agora, né, que eu tô fora, não entendo nada como é que está acontecendo a coisa, mas naquela época a gravadora falava, oh, então você paga tanto. E a minha Uhum. mãe foi e investiu para que eu gravasse o meu primeiro disco pela Bom Pastor, Ah, né? ok. Então, Nesses festivais, assim, ela levava, ela fez contato com Elias. Quem que passou por lá da Bom Pastor na época? nossa, a gente fez vários. Depois a própria Bom Pastor fez alguns, que foi na cidade de Campo Grande, Dourados e Ponta Porã. Então, nós levamos Luiz Carvalho, Denise dormiu na minha cama, na minha casa, Denise Olha que legal. Cardoso. Então, assim, lembro de ter um dos dias, ela ficou uns 2 dias em casa, e assim, ela e a mãe dela, né, ficaram hospedadas na minha casa. Na época também que não era da Bom Pastor, o Armando Filho também, eu não me lembro se ele chegou, acho que ele chegou aí uma vez, se não me engano, não tenho certeza. Mas a gente tinha a galera da Bom Pastor que estava lá, mas tínhamos outros, que era Dilson Ross, que era da Bom Pastor na época também, que era amigão, esteve muitas vezes com a gente lá. Essa Luiz época, Dilson Arthur, Rossi, o Luiz Arthur também eram nomes assim de muito destaque, né? sim, Luiz Arthur, a gente tem fotos, Luiz Arthur, Dilson Rossi, o Joy Jonas, a Denise. Foi uma turma que a gente conviveu durante esses festivais, né? E que fizeram muito bem. Depois, quando a Bom Pastor fez um festival lá na época, eu não me lembro se foi por meio do Estado, alguma coisa assim, eu lembro que Maurão teve com a gente, Maurão é uma pessoa muito Olha. querida, encontrei com ele da Bom Pastor muitas vezes, hoje eu estou num grupo aí do WhatsApp que ele está junto, fazia muitos anos que a gente Eu não, tô naquele não tem grupo, é o contato. grupo do vinil. Isso aí, você está naquele grupo? Eu tô. Jesus! É que lá eu só observo, lá eu fico aprendendo, entendeu? Eu fico na Eu minha. também. Tem uma turma ali, olha. E Foi sabe tudo, né? O pastor França que me colocou naquele grupo. Eu fiz live com ele. O pastor França faleceu agora esse ano, né? Alguns meses atrás. Sim, Eu cheguei a sim. fazer live com ele também, ali, ele na Conde de Sarzedas era o nome, né? Então, fiz com Exatamente. ele. Eu acabei que foi uma trajetória tão rápida, e enquanto eu me preparava, né, para a gente ter esse bate-papo, eu fiquei cá comigo pensando, né, porque muita coisa que eu estava assistindo algumas lives que você fez, muita coisa eu não me dei conta que estava acontecendo, aí eu falava assim, mas por quê? Porque eu era muito focada no que estava acontecendo em termos do todo. Então, por exemplo, eu Uhum. não tinha muita preocupação com a agenda. Eu marcava a agenda 2 vezes por mês, e os outros 2, quando eu ia, eu já estava preocupada com o final de semana seguinte, porque eu tinha fundado um grupo de adolescentes na igreja. Eu era adolescente, Ah, eu comecei a viajar, eu gravava em São Paulo, então eu frequentava a igreja que minha tia Julieta, que hoje já está com o Senhor, e meu tio Marcão também já está com o Senhor, frequentavam, que era a Igreja Batista em Santo André, do pastor Edson Queiroz, a maravilhoso. PIB, A PIB, conheço. aprendi muito com o pastor Edson Queiroz, aprendi muito com aquela igreja, aprendi a amar missões com aquela igreja. Minha Que legal. adolescência foi indo a São Paulo, ficando na casa da minha tia, ela era membro e morava ao lado. Então, assim, eu fui anjo em congresso
de missões lá. Josley, tô aí, então você é anjo na peça. Então, assim, era como Olha, se eu fosse que bacana. de casa. Então, aprendi muito. Então, aprendi as coisas nessas igrejas, hinos. Eu chegava em Campo Grande, o grupo de adolescentes que eu tinha formado, que hoje, graças a Deus, boa parte deles são pastores, pastoras, missionários. Eu ensinava, eu despejava sobre eles tudo o que eu tinha aprendido. Então, isso causou um crescimento muito grande, tanto para mim quanto para eles. Então, essa trajetória foi uma trajetória, por isso que eu falo que foi muito intensa, né? Muito E intensa. olha, até baseado no que a gente vê hoje, você fala aí, não foi rápido. Não foi tão rápido assim, não, porque hoje é muito natural, muito normal as pessoas aparecem, até por causa da internet, né? As pessoas aparecem aí, elas até estouram de fato e Sim, desaparecem, não tem uma sequência. Então você teve ali uma sequência considerável você pega toda a década de 80 basicamente, e entra nos anos 90, né? sim, E sim. tem muita coisa acontecendo nessa época. E eu queria, como é que foi entrar no estúdio então, né? 15 anos ali, adolescente, você entra no estúdio, está acostumada com as pessoas, porque por causa dos festivais, mas e aí, quando Sim. é a sua vez de entrar no estúdio, definir repertório e estilo, porque você falou, assim, você citou nomes de estilos variados, estão ali no meio pentecostal, mas tem estilos diferentes. Como é que foi? Olha, se eu te falar que eu nem me lembro como é que foi, se foi chocante, porque eu acho que faz pouco parte da minha personalidade, assim, eu vou encarando cada etapa que vai surgindo de uma maneira mais ou menos tranquila. Então, talvez por eu já ter contato com aquela turma, né, não foi uma coisa assim, e naquela época acho que a cobrança era menor. Hoje a Uhum. gente está muito mais exposto, né? Eu não me lembro, sinceramente, se tinha, Pastor Ramon, eu não fiquei nem sabendo. Não tinha aquela preocupação de você saber cantar maravilhosamente bem, não tinha toda essa exigência. Tinha gente que cantava muito, Álvaro Tito cantava muito. E a gente entrava, fazia. Eu entendo que a percepção que pelo menos eu tinha é que eu estava fazendo aquilo para Deus e Deus ia abençoar e eu tinha que fazer aquilo da melhor maneira possível. Então, assim, convivia ali, via as pessoas ali, as poucas vezes, né, não fui tanto, pelo menos umas 2, 3 vezes por ano eu ia a São Paulo, até porque tinha que ir na Bom Pastor e estar tá lá logo no início. Mas eu tinha esse contato, que era um contato que não era constante, mas não eram pessoas estranhas para mim. Então, acho que a falta dessa cobrança toda facilitava muito as coisas, né? O repertório normalmente era escolhido ali junto com a minha mãe, o primeiro foi escolhido ali junto com a própria pastora. Eu gravei uma música do Armando Filho, agora eu não vou me lembrar qual é, mas eu gravei uma música dele. Então, assim, houve uma troca muito interessante, muito tranquila nesse período. Não lembro desse período como algo assim que tenha me causado qualquer tipo de dificuldade. Você provavelmente, pelo menos no início, você era meio que solitária na questão de idade. Pela Sim. idade, né, até na questão ali da. Eu não sei se você chegou a fazer parte, porque na década de 80 era muito comum as chamadas caravanas. Você tinha Sim. ali de eventos. No Rio de Janeiro isso acontecia muito, né? Alguns pastores. O Álvaro Tito, por exemplo, eu fiz live com ele, e ele falava, ele fez parte de uma determinada época de uma caravana ali, ou da gravadora, ou de um pastor. As cruzadas eram muito frequentes, né? E você com 15 anos, eu estou tentando lembrar assim de cantores. A Cassiane começou muito cedo, mas era num contexto de Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Não é, o Álvaro Tito também começa novo, Uhum. mas ali com certeza, eu acho não, ele começou primeiro que você a gravar. Como é que era Sim. essa questão e até ali a necessidade de ter ou não pessoas da mesma faixa etária, até musicalmente falando, como é que você se enquadrava nisso? Eu me lembro, por exemplo, tinha mais nova, que era, se não me engano, a Vaninha, a Jomara, que eram mais Vaninha. novas, né? É isso que eu acho que o fato de eu ter
estudado um pouco mais profundamente a palavra e já ter, desde cedo, por exemplo, quando eu tocava um pouco de violão, hoje eu só arranho, né? Até deixei ele aqui, mas acho que não vou me arriscar, não. Possibilitou, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, então eu era aquela pessoa que tocava um pouco de violão, toda festa da escola, eu começava a cantar, todo mundo sabia que eu só ia cantar música de crente. Então isso era uma coisa muito natural, e eu falo que essa eu acho que é uma diferença bem crucial, né, dessa geração para a geração anterior, para a minha geração, é que a gente era preparado, de certa forma, para enfrentar estes desafios. Então, eu não tive nenhum conflito em relação a isso, não tive nenhuma dificuldade, convivi, por exemplo, com essas pessoas, eu tenho foto na minha casa com essa galera toda, Luiz Arthur, Joel Jonas, Adilson Rossi, Denise, e a gente era uma galera ali, conversando, participando. Talvez o que tenha acontecido, quando eu comecei o grupo de adolescentes, eu tinha 15 anos, eu comecei praticamente junto com o meu ministério itinerante, né, de viajar e tudo mais. Isso, de certa forma, eu acho que foi gerando em mim uma maturidade acima da minha faixa etária. Eu lembro que depois de uns 20 anos, eu fui a Campo Grande, minha família ainda é toda de lá, né? Meus pais, meus irmãos, sobrinhos, está todo mundo lá. Então eu estou sempre lá. Depois de uns 20 anos, assim, sem a gente ter contato, nós conseguimos localizar uma galera desse grupo de adolescentes que começou comigo, com 15 anos, e eu, se não me engano, fiquei até os 20, 21 mais ou menos, com eles. E a gente conseguiu se reunir, todo mundo casado, filhos, pastores, né, e esposa, marido e tudo mais. E aí a gente batendo papo, eles lembram de muito mais coisa que eu, porque eu era muito intensa. Então eu ia, fazia e tal, e a gente se reúne, eles começam a contar. E aí a gente contando, eles disseram assim, não, porque quantos anos você tá? Eu, tanto, e você, tanto? Mas e você, José? Eu falei, eu tô com tanto. Aí eles disseram, mas peraí, não, você é uns 6, 7 anos mais velha do que eu. Eu falei, não, eu sou da sua idade, eu sou só um ano mais velha que você. Não, mentira. Aí eles falaram Porque assim, era gente, líder, a figura de líder. eles tinham a sensação de que eu era muito mais velha, talvez por conta desse aprendizado todo, dessa disposição de estar na liderança, de estar fazendo as coisas no reino de Deus. Isso amadurece. A gente não tinha que pedir autorização para fazer. Hoje, às vezes, a gente enfrenta muito isso. A gente tem que fazer. A molecada hoje, os pré-adolescentes, até as crianças, eu observo que eles têm uma desenvoltura diferenciada porque é a geração do YouTube. A geração que cresce vendo o YouTube, os YouTubers, quer dizer, é muito comum hoje. Antes as crianças tinham aquela coisa com a televisão, né? E hoje a molecada começa a ver um vídeo e começa a brincar ou falar como se fosse um YouTuber da vida. Isso. Nessa tua época, como é que era para eles assim? Poxa, minha líder está gravando um disco. Em algum momento, eu não sei que ano começa, mas eu lembro, até comentei com você, eu lembro bem, eu te vi várias vezes no Carlos Apolinário, né? Que é um capítulo à parte aí. Mas o Carlos Apolinário, ele tinha a Manhã da Bandeirantes, naquele tempo, era evangélica, eram programas. Eu não sei hoje dizer se era nacional, porque eu estava em São Paulo, na minha cabeça era o Brasil inteiro que assistia. Mas a gente sabe eu não sei a extensão do programa Carlos Apolinário. Mas você estava lá, você cantava, gravava. Como é que era para os adolescentes, para a tua igreja local ali, você agora nessa rotina? Assim, a partir do momento que eu comecei a gravar, eu falo assim, é coisa de pentecostal, né? Falo assim, Deus tem um mistério com esse negócio, né? Só pode ser um mistério. Porque, apesar de ser de uma igreja pentecostal, as igrejas batistas abriram as portas para mim. Então, eu cantava, pregava, ministrava para jovens em congressos e tudo mais. Então, assim, os adolescentes acabavam absorvendo muito disso tudo. Eles, tanto que eu entendo, eles até hoje eles falam, né, que foi um período de muito crescimento para eles. Então, assim, eu viajava, mas eles sabiam que no final de semana seguinte eu estaria lá. Então, eu nunca fiz agenda de mês todo, eu nunca fiz agenda, eu nunca gostei, eu sempre gostei de ter minha igreja local, onde eu pudesse estar envolvida com algum trabalho. Então, eles sabiam que no final de semana eu estaria, e eu estaria trazendo, assim, músicas novas para o louvor, que a gente cantava.
E eles recebiam bem, e a gente, no domingo, a gente ia entrar dentro do ônibus e aí a gente ia cantando para o chá que ia ter na casa do outro. Então, isso acabava que trazia para eles uma bagagem muito grande e então não incomodava. Eu acho que, eu acredito, pelo que eu converso com eles até hoje, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? E assim, foi um tempo muito marcante, até porque a gente teve uma trajetória muito maravilhosa e eles puderam caminhar comigo nesse momento. Então, assim, foi crescimento para todos os lados. Que bacana, estou vendo aqui o pessoal entrando. Pessoal, como a gente vai conversando e falando literalmente da trajetória, muitas perguntas vão sendo respondidas no decorrer aí dos relatos, né? Mas o José está aqui lembrando que o programa era nacional, ele assistia em Tocantins, por exemplo. O Nossa, Salvador, ele citou aqui a música do Armando Filho que você gravou, mas eu perdi aqui nos comentários, né? Que foi a primeira. Deixa eu ver se eu acho aqui, se não o Salvador coloca de novo, Salvador. Eu sei que ele colocou aqui, mas tem um detalhe interessante, você acaba trocando de gravadora. Na Bom Pastor você só grava um trabalho, não é isso? então, E fiquei aí 4 anos com você um ficou trabalho. 4 anos, um trabalho, certo? Sim, Até porque gravar não era algo simples, né? não, Nem barato, nem era uma coisa. Hoje as pessoas acabam lançando os trabalhos aí a cada 2 meses, uma música só, diretamente nas redes sociais, nos streamings da vida. Era sim, outro universo, né? sim. Você lembra quando você se ouviu pela primeira vez numa rádio, por exemplo, lá em Campo Grande? Ó, não quero estar sozinho e me salvaste por amor. São as músicas que você gravou Isso, do Armando Filho. do Armando Isso Filho. aí, isso aí. Maravilhosas. E assim, eu vou de novo vou dizer assim, gente, eu sou tão intensa que eu vou fazendo as coisas, às vezes muita coisa passa, entendeu? Porque eu tava, gente, é verdade. Eu gravava, eu cantava, e quando eu estava em Campo Grande, eu tocava a vida. Vamos trabalhar na igreja. Eu sou de igreja que tinha culto de segunda a segunda, né, pastor Ramon? Hum, Então, assim, gente, quando eu fui a Porto Alegre, para você ter uma ideia, acho que eu tinha gravado o Importante Acreditar, que foi depois que eu saí da Bom Pastor, eu fui para a Califórnia também por iniciativa, acho que da minha mãe, que começou, eu não me lembro exatamente como é que foi esse caminho, quando a gente teve contato com o seu Mário Vieira, com o Ariovaldo Alegrete, e nós começamos, mas o primeiro também foi investimento da minha mãe. uhum. Depois eu gravei o Importante Acreditar, que a gente tinha feito um combinado lá e o disco estourou, que é o que tem a música Não É Impossível. E estourar naquela época era um milagre, porque a gente tinha o quê? Rádio Marumbi e as rádios que trabalhavam. E aí, eu não me lembro se foi nessa época já que já estava o Carlos Apolinário, que só iam as pessoas que estavam no auge, né? Então, teve um tempo aí que eu fiquei top, né? Eu lembro muito de você indo no Carlos Apolinário. Era. Porque eles pagavam, né, a despesa para a gente ir, para a gente poder estar lá filmando. Então, era assim uma experiência maravilhosa, né? Você poder sair de Campo Grande ir lá, fazer parte do programa. Então, assim, teve essa transição, eu acho que ela foi importante no sentido de que eu ampliei os horizontes para poder ter contato com outras pessoas. Na época, né, seu Mário Vieira não era nem evangélico, né? Eu creio que ele se converteu antes de falecer, seu Mário Vieira A não era, né? Califórnia, olha só então, vamos lá. Porque eu não tive, eu falei com gente já de várias gravadoras, mas a Califórnia eu ainda não tinha conversado com alguém realmente assim. Eu lembro da Califórnia um casting bem pentecostal. Ah, Né? Eu lembro, por exemplo, tinha um grupo que esse eu sei que era da Califórnia, que era o grupo Chama Viva, era uma família Chama que Viva. O tinha. Voz da Verdade foi de lá há muito tempo Então, também. e o Voz da Verdade também era essa pegada. O Chama Viva, na época, eu lembro, porque eles tinham gravado músicas do Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart Aham. estava em auge, estava no auge, era o grande pregador da época, né, internacional, e ele sentava no piano, tocava e tinha toda aquela coisa com a música. E o Chama Viva gravou uma ou duas músicas. O meu pai gostava muito de Jimmy Swaggart. Então, quando ele viu no Carlos Apolinário, era até aquela música Jesus, Jesus, era uma música do Jimmy Swaggart tocava todo sábado essa música. Aí Sim. meu pai gravou, era Califórnia, eu lembro do vinil,
e achava engraçado porque era uma família mesmo, era o marido, a esposa e dois filhos muito pequenos. E o Voz da Verdade. O Voz da Verdade também era Califórnia, foram anos da Califórnia. Então, mas eu não sabia que, não imaginava que era uma gravadora que tinha, ou era secular e evangélico, ou o dono não era crente, eu não, nem imaginava isso. É mesmo porque eu não sei exatamente essa trajetória, mas eles eram uma gravadora secular até um determinado momento e depois transicionaram aí para Deu uma música travadinha, evangélica. voltou. Oi, voltou? Eles transicionaram para música evangélica. É chamada, né? Peraí que dá certo. Vamos ver se volta aqui. Olha quanta informação. Voltou. E olha que eu coloquei no silencioso. É, então, assim, essa transição, até onde eu sei, eles não. Nossa, gente, que loucura. Você está ouvindo? Ah, tá. Não, normal. Peraí. Acontece. Coloquei Vamos no ver se vai silencioso, ficar. mas ela está insistindo. Oi, tá, É, não, tô, live tem disso. Você está me ouvindo? tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá bom. Sem problema. Então, essa transição foi muito interessante, porque até onde eu sei, tanto que eu gravei uma música do Mário Vieira, é, eu sou feliz e vou seguir assim, amando meu Jesus, Jesus amando a mim. Eu sou feliz e vou seguir assim, amando meu Jesus, Jesus amando a mim, que é do seu Mário Vieira. E ele tem vários, o Mário Vieira, até onde eu sei, tem algumas músicas sertanejas famosas aí que eram de composição dele, porque durante um tempo a gravadora gravou sertanejo. E ele Entendi. transicionou para o evangélico. Então, assim, como eu ia pouco, e a gente não tinha internet para ter essas histórias todas, né? Então eu ia pouco a São Paulo, não sei com detalhes sobre a história dessa transição, mas o que eu conheço é que foi exatamente assim. E quando eu cheguei, eles foram muito acolhedores, né? Seu Mário sempre foi muito acolhedor. Ele era mais difícil assim de lidar, às vezes não queria determinadas mudanças, porque ele era mais, né, mais antigão. Ele foi meu padrinho de casamento, né? Então, assim, mas ele ainda assim era alguém que conversava, sempre eu falava de Jesus. Eu me lembro muito, muito, muito de uma vez que a gente estava conversando e a gente sempre aproveitava para estar falando de Jesus para ele, né, para estar compartilhando sobre o que Deus estava fazendo e tudo mais. E eu não me esqueço de uma vez que ele comentou, né, e aí a gente entra num momento difícil que já acontece hoje e já acontecia naquela época, né? De é que muitas vezes nesse meio da música cristã, muitas pessoas esquecem que mais importante que fazer sucesso é dar exemplo, é Uhum. ser exemplo, é viver o que canta, é viver o que prega, né? E isso eu fui para lá, eu tinha 19 anos, então a gente já percebia que eles tinham um certo pé atrás às vezes, né, com certas situações, porque aí a gente vai entendendo que muitas vezes naquela época já existia essa preocupação, né, muitas vezes de conseguir um espaço, de conseguir um lugar, de conseguir estar em alguma posição de destaque, e às vezes para isso a gente esquece de viver o que canta. Verdade. Você mesmo muito nova, os anos 80 são um período em que as coisas começam a se encaminhar para o que depois as pessoas chamam, né? Aí você é da época antes do nome gospel, inclusive, né? O nome gospel, Sim, ele explode ali nos anos 90. Você começa numa fase anterior a isso. Você disse que a tua agenda se marcava de fim de semana, mas você estava focado, inclusive, nos seus compromissos de igreja local. Você vai para a estrada, mas tem um período. Você fala do primeiro disco seu que estourou. E aí, qual que era a relação, inclusive, com a questão de vendas, com a questão financeira desses discos, né? Isso rendia para você na época? Você nem fazia ideia do que estava acontecendo comercialmente? Como é que era? eu não fazia a mínima ideia, pastor Ramon, a mínima ideia. Assim, quando eu ia nas igrejas, a gente até viu algumas pessoas comentando, era a mesma estratégia das pessoas mais antigas, né? Você manda os discos antes, a igreja vendia ou comprava esses discos, né? Quando a igreja podia, dava uma oferta, pagava a despesa da viagem e a hospedagem. Então aconteceu de tudo, né? Aconteceu de chegar em lugares e o pessoal
na hora de eu viajar, me entregar dinheiro amassado, e aí a gente vai conferir não ter no dinheiro. E aí eu sei que depois, muitos anos, eu fiquei sabendo que de uma igreja aqui no interior de São Paulo, Botucatu, para ser mais específico, depois de muitos anos eu fiquei sabendo que eu saí de lá com a história, dizendo que eu tinha saído e eu tinha cobrado da igreja 2 vezes. É E mesmo? na verdade não, na verdade eles não tinham, a pessoa que tinha feito o contato não tinha acertado o valor dos discos, né? E a gente tinha que comprar esses discos da gravadora. A gravadora vendia uma parte desses discos para a gente e a gente revendia. Então, por exemplo, aconteceu dois momentos específicos, assim, eu fui cantar 2 vezes em Porto Alegre e eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo no Brasil. E eu cheguei lá, o voo atrasou, foi uma loucura. Então eu cheguei assim, o evento já tinha começado, era no, se não me engano, é Gigantinho, um estádio que tem em Porto Alegre. Eu cheguei, foi aquela correria, vai pro hotel trocar de roupa e tal. Quando eu cheguei no Gigantinho, tinha o palco, né, assim, na parte ali embaixo abaixo das arquibancadas. E eu, muito ingênua, né? Fiquei ali de trás do palco, olhando. Aí, daqui a pouco, eu, muito curiosa, né? Para ver se tinha muita gente, se não tinha. Eu saí de trás do palco e fui meio que para frente do palco para conseguir olhar para as arquibancadas. E eu vi que um monte de gente começou a descer correndo. Aí alguém veio e me puxou pelo meu braço e falou: Não, Gisley, não, não vai aí não. Entendi. Tinha muita gente conhecida na época, a Mara Dalila estava lá nesse dia, tinha muita gente conhecida, e tinha aquela coisa, né? Quem é mais famoso cantava por último, né? Sempre tinha isso, né? Quem está mais no auge cantava por último. Então, você sabia, se cantou por último, que você era a Tá última bem. estrela, digamos assim, você tá bem, né? Olha E só. eu, muito ingênua, muito ingênua. Ah, tá bom, tá, não é para aparecer aí, tá bom. Depois que no decorrer que eu fui entendendo que eu era a última para cantar, porque estava no auge lá no Rio Grande do Sul, a coisa estava pegando fogo lá. E aí eu me lembro que quase quiseram me matar, gente, porque o palco, eles tinham coberto a quadra, né, com aquele plástico, mas as pessoas ficavam na arquibancada. E eu não aguento esse negócio das pessoas tão longe de mim, eu fico agoniada, eu quero as pessoas perto. E eu, muito ingênua, eu falei, gente, por favor, desçam das arquibancadas, venham aqui para perto de Vixe, mim. Pra quê que eu a falei isso? organização Seguranças achou o quase máximo. não, quiseram me matar. Eu, muito ingênua, não estava sabendo de nada que estava acontecendo. Mas foi igual um negócio. Desceu aquele monte de gente, Ô, encheu a quadra. aqui só para dizer, deixa eu ver o nome dele aqui, peraí, que corre logo. Ele falou que vai ter que sair, o Oséias. Então, só para quem não conhecer aqui o perfil, minhas lives ficam salvas, viu, gente? Fiquem tranquilos que eu guardo aqui, depois eu subo para o YouTube, também tem aí a questão dos podcasts, enfim. Não vai faltar oportunidade de terminar de ver aqui a conversa, viu, Oséias? Fiquem em paz aí, porque a gente continua e aqui eu deixo salvo sempre, beleza? Abraço, Zé. Abraço, amigão. Isso. E aí a organização deve ter achado o máximo, né? O máximo isso. E um outro evento, eu estava cantando em São Carlos, também, interior de São Paulo, que eu estou te falando, andei por São Paulo, interior de São Paulo todo. E aí ligaram para o pastor da igreja que eu estava. E, pastor, o senhor libera a Josley para vir cantar aqui em São Paulo? Aí o pastor falou, não, mas ela está no evento aqui com a gente, né? Sexta, sábado, domingo. O senhor não podia liberar ela sábado à noite para vir? Tem um evento aqui, a gente queria ela aqui e tal. Aí o pastor falou, não, tá bom, vou liberar. Aí peguei um ônibus São Paulo, São Carlos, São Paulo. São Carlos, é isso. E aí, cheguei, ó, você vai pro hotel tal. Quando eu cheguei, era um hotel 5 estrelas, que eu não me lembro o nome, eu lembro que eu ia chegando, o Agnaldo Timóteo ia saindo. Aí eu Nossa, olhei e falei, gente, o que eu tô fazendo? que evento é esse? Tamanha ingenuidade da criança, né? E Ó, aí, quando eu vi o evento, o Deus está dizendo aqui, ó, a Vivian está dizendo o fala, seguinte, tia, a avó e eu estamos acompanhando, então estão assistindo aí, viu? que legal, minha mãe, Julivete, amo, beijo, minha sobrinha Vivian,
Olha Beijo, aí, obrigada por estar aqui, minha mãe, que sempre carregou junto toda ela tem memória melhor do que eu. Se ela estivesse aqui, ela contaria com detalhes. que legal, grande E abraço para elas. e aí ela simplesmente. Eu fui, era um evento na Praça da Sé, uma multidão de gente. Quando eu subi naquele palanque, eu olhei e falei: bom, tinha o grupo Logos para cantar, tinha outras pessoas que eu não me lembro. Eu lembro que as pessoas foram cantando. Eu falei: bom, vai cantar Fulano, certo? Depois sou eu e depois é o Logos. Porque tinha essa história de quem tá mais top Uhum. canta. Gente, fiquei chocada quando o Logos cantou e eu fiquei por último. Eu falei: uai, o que está acontecendo? Que Então, assim, coisa. e aí eu não tinha levado disco para vender, eu tinha levado, tipo assim, 10 discos para vender, e na mão da minha mãe, assim, os 10 discos voaram. E as pessoas que sabiam o que estava acontecendo tinham montado as barracas delas ao redor da praça e jorraram de vender disco que eu nunca vi um É centavo. mesmo. Qual que era a música dessa época? Não é impossível, né? Não há problema que não possas resolver. Não há mal que não possas remover. Que Não é Impossível, da Laís Queiroz. Eu gravei quatro ou cinco músicas dela. Ela é lá de Campo de Dourados, Mato Grosso do Sul, uma compositora muito, uma mulher de Deus, assim. E essa música, e se não me engano, é importante acreditar, Grande Amigo, né? Conheci um grande amigo, que eu regravei, né? Isso Ele é filho de Deus Pai. pode cantar, pode cantar. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Nossa, cantei muito essa música. Nossa, Sabe o que é engraçado dessa questão? ah, Essa música é do Rebanhão, não foi? Eu acho que é sim. eles que gravaram. E eu conheci essa música com você. Não foi pelo Rebanhão. Muito tempo depois, porque, de novo, eu sou paulistano. O Rebanhão, apesar do Rebanhão ter começado em São Paulo, na formação do Rio de Janeiro, que foi uma outra formação, é que estourou Carlinhos Félix, Pedro, né? Sim. Toda essa turma. Mas eu fui ter contato com o Rebanhão, ó, muito tempo depois. Já mesmo ali de quando eu começo a procurar e conhecer mais as coisas. Então, meu primeiro contato com a música, quando começou a cantar na igreja e tudo, eu tinha certeza que a música era sua. Eu falei, a música é Todo da mundo. Gisley. Não sabia que era regravação nem nada. Aí depois que eu fui Sim. descobrir, eu falei, olha só de quem é. Porque estourou essa música, né? Comigo. Junto com o Importante Acreditar, que é o título do LP, e Não É Impossível, as duas, né? No Importante Acreditar e Não É Impossível, são da Laís Queiroz. Então, assim, elas estouraram no Brasil inteiro. Foi uma coisa assim, tanto que eu lembro que semanas depois, né, que tinha lançado o disco, o seu Mário, ou Ari, eu não me lembro, ligou pra gente lá em Campo Grande e falou: olha, eu não tinha contrato com eles. Só que eu também não tinha Hum. noção do que estava acontecendo, porque não sabia. Você comentou que o primeiro disco na Califórnia foi investimento da sua mãe. Sim, sim. E no segundo, de certa forma, também, não é importante acreditar. Tanto que eles ligaram e disseram: olha, não faz contrato com ninguém, não fecha com ninguém, que a gente vai fazer contrato com você. Então a gente foi fazendo contratos ali a cada ano, né? Não era um contrato por um longo tempo. Entendi, A era fazer um cada álbum. Sim, sim. Então, assim, a gente foi trabalhando, e como a gente lá em Mato Grosso do Sul, e eu sempre fui muito engajada na minha igreja local, eu acabava, às vezes, perdendo muito dessa compreensão do que estava acontecendo no restante do país. Né? Eu acabava não tendo ciência. Tanto que, para mim, hoje, com as redes sociais, eu louvo a Deus por essa bênção que ele me deu de ter alcançado tanta gente, muita gente testemunhando, ó, me converti por meio das suas músicas, você me abençoa muito até hoje, ouço até hoje. Então, assim, eu fico surpresa realmente com o que Deus fez.
né? Inclusive, aqui ó, tem o Agnaldo Borges falando Sim, que você gravou uma música dele. Ele falou, pena que só gravou sim. uma minha. Sim, quem me colocou no grupo do Universo do Vinil foi o Pedro Césaro, que é da nossa época, lá do Mato Grosso do Sul, o Agnaldo Borges também, e o Pedro César esses dias falou, ai, Josley, que raiva, porque o Pedro César cantou no meu aniversário de 15 anos, quem me conhece desde criança, né? Então ele, ai, Josley, que raiva, porque ele é compositor, né? Puxa vida, por que eu não dei nenhuma música para você gravar? E o Agnaldo Borges me deu na época. A gente chama ele de Nadinho. Nadinho canta, continua louvando ao Senhor, lá no Mato Grosso do Sul, também é um querido de lá. O Benevides Lima, que é lá do estado também, né? Tinha uma galera de lá também. Acho que o surpreendente é como que eu saí de Mato Grosso do Sul para o resto do Brasil na década de 80, né, 90, de uma forma tão grande, tão estrondosa, Sem internet. sem internet, sem que eu tenha feito nenhum movimento diferente para que isso acontecesse, né? Na realidade, esse dia eu estava falando com o pastor Davi Campos, que é da Rádio Marumbi, na rádio da época, né? Então, o pastor Davi Campos, assim, é um daqueles locutores que estão aí, né, jurássico junto com a gente, Sim. né? E a Marumbi, acho que era o carro-chefe de fazer isso, né? De lançar a gente em outros lugares, em outros. Eu lembro que uma vez o pastor da igreja que eu fazia parte chegou para mim e falou assim: Josley, você tá muito famosa. Aí eu falei: tô? Aí ele falou, acabei de chegar de Boston, nos Estados Unidos, e vieram perguntar se é verdade que você é membro da nossa igreja. Aí eu falei: ah, É é? mesmo. É mesmo? Então, assim, eu falo que tinha um lado bom, que é o lado de você estar focado em fazer o que Deus te dirige a fazer, o que Deus te orienta a fazer, e você está envolvido naquilo, você está aprendendo. Eu falo sempre para os meus filhos, né? Tenho 2 rapazes, eu falo para eles, né? Eu sempre ouvi muita gente boa, então nessa trajetória eu tive contato com muita gente boa, muita gente que tinha peso na palavra, que ensinava. Isso também agregando muito. Eu ia aprendendo Uhum. muito, né? Teve coisas estranhas? Teve. Gente, por exemplo, que me chamava para cantar na igreja. Meu cabelo sempre foi repicado, até mais do que é hoje, né? E esses dias alguém me perguntou, Josley, como é que era esse negócio de estar de bota na capa, né? De jeans, né? Naquela época, você era de igreja pentecostal. Eu ia comentar sobre isso aqui, né? Os anos 80 são anos ainda que o pessoal tá brigando por causa de bateria, de Sim, sim, maquiagem. sim, É sim. um negócio muito intenso ainda. E você, quando a gente olha as fotos, as capas, você era extremamente antenada com o que estava acontecendo na época. Mas eu vou te falar que era por. Sabe por que que era isso? Não era nunca um fotógrafo, nunca ninguém optou em nada. Isso eram decisões minha e da minha mãe. Minha mãe toda a vida trabalhou com confecções, minha mãe vendia roupas a vida toda. Então, assim, nada dessas roupas que estão nas capas é nada programado, nada. Isso era tudo o que que eu era. Então, eu era daquele jeito e eu fazia tanto que quando às vezes me ligavam e falavam assim, Chusley, dá para você prender seu cabelo, né? E fazer um coque, fazer alguma coisa assim? Eu falava, não, eu prefiro não ir do que ser uma pessoa que eu não sou. Porque a capa do disco mostra quem eu sou. Eu sou Claro. essa pessoa que tem o cabelo repicado, todo mundo tá vendo, as pessoas estão comprando o meu disco com essa cara aí, né? Com o cabelo repicado e tudo mais. Mas graças a Deus, assim, isso aconteceu pouquíssimas vezes. A maioria das pessoas, eu acho que isso é importante. Eu nunca levei, Pastor Ramon, eu nunca levei uma carta de apresentação nas igrejas onde eu fui cantar. Eu nunca andei com. Era a época que a gente tinha que andar com carta de apresentação. Não sei se você É. lembra, algumas igrejas Sim, exigiam carta. Assembleia de Deus, Eu, muito. eu nunca andei com carta de apresentação na minha mão. Nunca. Nunca. Então, assim, eu lembro que um episódio específico que foi bem assim complicado, mas a maturidade ajuda a gente a lidar com isso. Eu terminar de cantar num culto da manhã numa enorme igreja no interior do Paraná. Tava frio, eu tava com uma blusa
de manga comprida, fechada, saia para baixo do joelho, mas estava de salto alto, e me chamarem, a minha mãe, como se fosse quase um tribunal, 5 cadeiras lá, eu não lembro se eram pastores, diáconos e tal, e disseram para mim assim, a gente queria evitar os excessos. E aí eu me lembro que eu olhei que eu não usava, a gente não usava brinco, a maquiagem era uma coisa muito levezinha, né? Não tinha, eu sempre respeitei muito, né, esses costumes, né? Uhum. Apesar de ter sido criado numa igreja pentecostal, onde isso não era tão rígido, né? E aí eu peguei e falei, do que vocês estão falando, né? E aí eles ficaram sem saber, porque não tinha do que falar. E aí eu tive a oportunidade de testemunhar para eles. Falei, olha, meu cartão postal é a minha vida. Se vocês forem na cidade onde eu moro, eu fazia faculdade na época, eu fazia ciências contábeis na antiga FUCMAT, em Mato Grosso do Sul. Eu devia ter uns 19 anos. Eu falei, se vocês forem lá, vocês vão achar talvez irmãos de igreja para falar mal de mim. Mas dentro da minha faculdade, eu era líder de Aliança Bíblica Universitária, né? Oh, A gente Deus. chamava de ABU, mas não tinha uma ligação oficial com a ABU, né? Mas já tinha essa reunião lá. Eu fui líder de jovens cristãos dentro da Universidade Católica. Minha universidade era católica, a gente tinha um grupo de evangélicos lá dentro. E um grupo que cresceu muito. Eu falei, olha, se vocês forem lá, vocês vão conhecer. Eu sou líder de grupos de evangélicos, graças a Deus a gente tem feito um trabalho maravilhoso. Então aconteceu, a gente resolveu, eles pediram perdão quando eles viram que era um excesso da parte deles, não havia motivo algum para aquilo. E eles pediram perdão ali, a gente voltou para o culto à noite e fomos louvar o Senhor, né? Porque tinha isso também, depois entrei na faculdade, eu fui para a Aliança, fui liderar os jovens, a gente fez o primeiro alvorecer no shopping, junto com uma galera abençoadíssima de outras igrejas, porque eu circulava muito nas igrejas evangélicas da minha cidade também. E aí a gente se reuniu e falou assim, vamos, o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos fazer todo romper do ano, todo 31, a galera rompe o ano e vai, sei lá para onde, vai beber, vai festejar. Os crentes rompem na igreja e vai todo mundo para casa, sei, fica tudo por isso mesmo. Falei, não, vamos mandar uma carta lá para o shopping Campo Grande, vamos pedir liberação do estacionamento. Aí juntou, eu lembro que o Guto da Holiness, eu não vou nem poder citar muito nome aqui, senão eu vou esquecer, uma galera abençoadíssima lá, o Carlos, o NEP, uma turma. E aí mandei uma carta, pedi autorização, vamos fazer? Vamos. Aí falamos, começamos a anunciar na cidade, olha, alvorecer no shopping, rompeu o ano, abraça a sua família, ceia com a sua família e depois, parte para louvar a Deus até amanhecer o dia no estacionamento do shopping. E aí contratamos um caminhão com um som e falamos, tá contratado. Você, antes da meia-noite tem que estar lá montando e tal. E a galera se animou, né? Vambora, e vamos e tá. Gente, terminamos o culto correndo, saímos antes, a galera que estava organizando, né? Eu e uma turma, fomos para o estacionamento do shopping, cadê o caminhão? Não foi. E carro chegando, e gente chegando. O caminhão furou, o cara não foi? Não. Mas, E aí, gente... a turma, eu lembro que foi um reviravolta, assim, a galera saiu, cada um foi para sua igreja, um achou lá, não lembro de quem que era, uma caminhonetezinha que tinha uma carroceriazinha assim, cada um trouxe o som da sua igreja, microfone e tal, olha, eu não sei. Resumindo, nós amanhecemos o dia, até raiar o sol, assim, ó, cantando no dia 1º do ano. Gente do céu! Inclusive, tá aqui, ó. A Luciene, não sei, acho que é a Vanci Luciene, né? Ela tá aqui lembrando desse tempo, dizendo que era tua adolescente, ali era dessa turma. Sim, é dessa galera aí, Lu. Beijo! Pastora, mulher de Deus, assim, tremenda. Ela, a família dela, bênção demais, uma turma maravilhosa. Que bacana. Você comentou aí, né? Já passou até nessa questão aí das dificuldades na época. Teve capa do Rebanhão que foi censurada, a primeira capa do Rebanhão, por causa da camisa aberta do Janires. Eles fazem uma segunda tiragem e tal.
É um tempo ali de dificuldade ainda com a questão É, da cultura, visual, enfim. Agora, tem um outro detalhe, porque você mesmo pontuou, você é de origem pentecostal, né? Tanto a Bom Pastor quanto a Califórnia, eles tinham núcleos muito fortes, apesar do Luiz de Carvalho ser batista, mas de modo geral, a linha mais pentecostal. Agora, o seu repertório sempre foi um repertório diferente da linha mais pentecostal. E você, a música Conheci o Grande Amigo aí, você fazia meio, ó, estamos falando ali da década de 80, você já fazia medleys, você juntava sim, algumas canções. E aí você tem música que você gravou do Morumbi, que na época Vencedores era de uma linha tradicional, mas era uma linha muito importante, os compositores. sim, E você gravou música do Kadosh, na época eu acho que ainda era Atos 2, eu não sei se já era sim. Kadosh, Não me lembro. que você, Não que me você... faça pergunta. É mesmo, é a música do Há Momentos. Há momentos, Há exatamente. Momentos, Que é você uma música do Silas, do há Silas, momentos que. Silas Furtado, né? Há Silas momentos Furtado. que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Nossa, cantei muito essa música também. Jesus! Então, Tinha uma época que já não dava para cantar mais. então, essa música você gravou já em que época? Já era nos anos 90? Já, porque foi no Importante Acreditar, eu até trouxe aqui, Olha coloquei aí. eles aqui do lado Você para tá eu com, não. com vinil aí? Tô com vinil aqui. Mostra as capas, vai. Deixa o povo ver aqui também, para quem não conhece, a Ah, gente então, falou das capas. tá bom, tá, vamos mostrar aí. Bom, essa aqui foi a capa do Um Só Amor, né? O primeiro pela Bom Pastor, Você tinha que foi em 15 anos 82. aí. Eu tinha 15 anos, olha só, gente. Aqui foi meu vestido do aniversário de 15 anos, foi esse aqui. Olha. Esse aqui foi. Depois foi o Doce Voz, né? Que é esse aqui. Não sei se está dando para ver que está no Pode plástico levantar um aqui. pouquinho mais. Isso. Aí. Aqui. Esse Isso, aí, aqui. aí, aí. Deu para Isso, ver. Doce Voz. Meu filho estava rindo. Mãe, você nunca teve dente. Meus dentes sempre foram pequenos. Tem até uma história interessante. Eu fui cantar numa igreja uma vez. E aí a gente terminou o culto, tava todo mundo batendo papo na frente da igreja e tal, não me lembro em que cidade foi. Aí no final do culto chegou um rapaz, olhou para mim e falou assim: "Posso fazer uma pergunta?" Eu olhei para ele e falei: "Pode". A galera batendo papo, ele olhou para mim e falou assim: "Seus dentes não vão crescer, não?" Que maldade! Foi só risada. Eu falei: "Olha, amigo, acho que não". Esse aqui foi o Importante Acreditar, que tem essa música Não é Impossível, né? Que é a música aqui, eu já tô de chapéu, que era uma coisa bem, já assim, né, não era comum, né, o chapéu, mas Moderna, moderna, pode-se é dizer isso. moderna, moderna. É sim. O Perfeito Amor, né, que saiu, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, não, eu só deixei ele aqui, ele tem o normal e tem esse aqui, que eu não sei se você conhece, que foram poucos discos no Brasil, né, que saíram com esse formato, que é a É a foto no capa de próprio bolacha. disco, né? Então, Sim. assim, não sei se tem outros discos, né, Você que vê, saíram, né? isso aí só foi popularizar no CD, né? E nem na primeira leva dos CDs, na segunda, que você aí tinha as imagens na bolacha do Exato, CD, né? Então, exatamente. interessantíssimo isso. E esse aqui é o Canto para Seu Louvor, né? Que foi. Aqui eu falo que eu estava tão magra que fui parar no médico, que eu tava fazendo faculdade, eu fazia faculdade, eu liderava esse grupo de adolescentes, eu viajava os finais de semana, eu fazia estágio numa empresa, Nossa, então às vezes eu ia cantar no final de semana, eu descia do ônibus na frente da empresa que eu fazia estágio, minha mãe seguia para casa com as malas, eu pedia para o motorista parar, porque ele passava em frente, dependendo do lugar onde eu vinha, e eu descia do ônibus ali em frente à empresa, já descia, ia trabalhar, porque eu estava fazendo estágio,
Já tinha Sim. deixado algumas coisas lá na empresa e depois de lá eu já ia direto para a faculdade, que era, sei lá quantas quadras para longe da empresa, eu já ia para a faculdade, chegava em casa 11 horas da noite. Aí eu fui parar no médico, né? Porque é muita coisa, era muita coisa, eu fazia muita coisa ao mesmo tempo, eu liderava adolescente, a gente inventava milhares de atividades e faculdade, estágio. Eu fiz 2 segundo graus, pra você ter uma ideia, tanto que eu Como fazia assim? antes de ir para a faculdade, eu fazia magistério de manhã Ah, tá. O curso que era e o curso técnico, era como um o técnico. técnico. Só que eu fiz dois, né? Eu fazia ao mesmo tempo. Eu fazia magistério e fazia o técnico em contabilidade. E aí eu pegava meu violão, quando eu fazia magistério era para dar aula, né? Isso no ensino médio. E eu morava perto da escola. E às vezes, quando os professores faltavam, eles vinham na sala da gente, que eram as futuras professoras. Então falava, gente, quem quer Caramba. substituir? Aí começaram a me chamar. Eu corri em casa, que era pertinho, pegava o violão, ia para a sala onde o professor tinha faltado, escrevia hinos no quadro e começava a cantar com eles, e ensinar hino para os adolescentes e bater papo com eles. Aí um dia umas colegas disseram assim, poxa, mas só a Jusley que vai substituir professor, a gente também precisa ir. Eu falei, não, gente, pode ir, fica à vontade. Voltaram chorando. Os alunos não pararam. Aí lá vou eu pegar o violão de novo e ir para a sala de aula, né? E nessa turma, muito interessante, que nessa turma de magistério, no dia da nossa formatura, porque eu sempre levava o violão na sala, e a gente passava, às vezes, algumas aulas cantando, ensinando alguns hinos para elas. E no dia da nossa formatura, já estava terminando o culto, a gente fez um culto de formatura, né, na igreja que eu era membro, e elas, quando estava terminando, uma me chamou e falou assim, a gente quer cantar com você. Aí eu falei, mas nós vamos cantar o quê? E elas pediram para cantar uma música que a gente cantava muito. Ao sentir o mundo Grupado. ao meu redor, percebi que todos buscam paz, porém em vão. Né? Assim, e aí eu falei, vocês vão cantar? Ela falou, vamos. A gente vai cantar com você essa música no nosso culto de formatura. Aí Puxa. elas foram todas lá para frente. Acho que eu me lembro, se tivesse mais uma colega que era evangélica, era muito. E aí elas foram todas para frente, nós cantamos juntos essa música, porque sempre a gente estava cantando essa música. Então, Que assim, eu legal. olho para o meu repertório, pastor Ramon, ao mesmo tempo que eu cantava músicas do Rebanhão, ao mesmo tempo que eu cantava Cante, Miriam cantou, ao atravessar o mar vermelho, Miriam cantou, seja igual Miriam também, atravesse o mar e cante um hino em Jerusalém. Então, assim, era um repertório muito mesclado, eu acho que até por isso, eu falo que eu nem tinha estilo. Se existe isso, eu acho que eu não tinha. Que coisa incrível. Porque eu cantava em igreja batista, eu fui em muitas igrejas batistas, eu falo que eu tinha tudo para não estar lá, porque eu era de igreja pentecostal, eu comecei menor de idade, eu era mulher, numa época em que era difícil mulheres estarem em púlpitos de igreja batista. Eu Sim. ia, cantava, pregava e fazia o apelo. Ah, Então, realmente? assim, pastores, hoje que eu tenho amizade, pastor William Balaniuk, que os filhos dele são pastor, um amigão, Kleber, que foi missionário na África por muito tempo, em Dourados, muitos pastores, o Paulo, que eu ia, pastor já faleceu, Mauro Clementino, pastores batistas, assim, gente, sabe, abençoada, gente de Deus, e que eu estava sempre junto com eles, de novo, olha só, que Ligação, loucura. faz parte. Aí tendo essas Ó, coisas, o né? Márcio, o Márcio de Brasília, que é primo do seu esposo, tá mandando um abraço. Tá saindo, mas tá mandando um Nossa! abraço. Tava assistindo Que também. legal, que bom, que bom, que bênção. Um abraço, Márcio, que beleza. Então, assim, eu entendo que quando eu olhava um repertório, de certa forma eu olhava o que eu sentia no meu coração que eu queria cantar. Eu nunca tive essa preocupação de falar assim, eu tenho que achar um estilo. Tanto que eu acho que eu não tenho estilo até hoje. Se você olhar meus discos, é uma mistura, né? Assim, tem até uma aqui, deixa eu só pegar o óculos aqui, o Fim do Túnel, que foi o último, né? Tem A quem temerei, que é um ritmo. Fim do Túnel tem umas músicas que os arranjos ficaram assim, super. Do pastor Wender, que ele canta assim: águas que jorram nas cachoeiras,
Rios que descem as corredeiras, o mar aberto continuamente, que não se enche. Não há palavras que expliquem o desenrolar. Sim, completamente diferente de Pedra Fina. Em uma pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. Ou então a do meu marido, né? Um antigo timoneiro, cujas mãos exalam vida, agasalha meu destino e o timão. Segura forte minha pequena embarcação, é agora a capitânia, e o grande comandante sabiamente a conduz. Assim, alô? Variados, né? Que coisa. Sério? Você gravou só LP, porque o teu CD é uma coletânea, é isso? Não, o Fim do Túnel saiu em LP e Esse CD. CD. Tá, E então CD. esse ainda, Saiu. esse Talvez saiu com CD. eu acho que o grande problema que a Califórnia enfrentou na época foi que eu me lembro da gente ter tido uma conversa, não sei se o Ari pode, eu tenho assim, ele no Facebook, não sei se ele está por aí, mas eu me lembro que na época a gente chegou a conversar sobre isso, porque a gente já tinha uma percepção maior do que estava acontecendo, de falar, olha, faz menos vinil e entra com CD, porque o vinil sumiu já. E o seu Mário, ele era mais duro, assim, mais difícil de lidar com certas coisas, né? E aí, assim, acabou que, até onde eu sei, foi feito muito mais vinil do que CD, e as coisas realmente acabaram Mudaram. mudando, né? E talvez isso tenha causado um problema muito grande para eles, né? Você chegou a ter, em algum momento, ou até mesmo depois, ideia, assim, de quanto você vendeu na Bom Pastor ou na Califórnia, ou até hoje você não sabe? Não faço a mínima ideia. É mesmo? Nenhum Eu me deles, lembro, assim? eu me lembro que quando eu gravei o Importante Acreditar, eu estive na Califórnia para a gente conversar sobre o contrato e a gente estava conversando sobre, minha mãe ficou conversando com o Ari, o seu Mário, e eu fui xeretar lá para dentro e pedi para que a moça responsável ali pelo almoxarifado me passasse a minha ficha, né? Tinha mais ou menos uns 8 meses que eu tinha lançado, talvez menos um pouco, que eu tinha lançado o Importante Acreditar. Eu lembro que eu falei para ela, você podia passar a minha ficha para eu saber como é que tá aí a vendagem e tal. Quando eu peguei a ficha, tinha, se não me engano, assim, 50 mil, alguma coisa por aí, assim. Caramba. Então, mas foi a única vez que eu tive contato com a minha ficha. Gente, nesse tempo, porque era muito como você falou aí, né? As gravadoras vendiam os discos para os Sim. cantores. Algumas pagavam os cantores em disco, né? Várias Sim. pessoas que eu conversei aqui falaram: não, a gente recebia os discos como pagamento e aí a gente vendia. É, Sim. então você foi nessa também dessa geração, né? Praticamente todo mundo. Praticamente todo mundo dessa geração enfrentou esse tipo de problemas, de você, talvez a gente depois tenha passado por um outro extremo, né, que às vezes as pessoas começaram a fazer realmente negócio desse tipo de trabalho, porque se viu lesado em muito, né, porque era muito sofrido, né, assim, a gente passava por situações bem difíceis. Eu, graças a Deus, nunca dependi disso, né, graças a Deus, não. Mas muitas pessoas Sim. tinham o sustento da sua família a partir, né, desse trabalho itinerante. Eu podia, né? Estava na companhia da minha mãe, tinha minha família, então eu não dependia, mas muitas pessoas sofreram muito, né? Muitas pessoas passaram necessidades, muitas igrejas não entendiam, né? Hoje, às vezes, reclamam que o cantor pede um cachê ou pede, a gente sabe que tem os excessos, mas às vezes pede uma oferta ou fala o valor de uma oferta fixado, porque já aconteceu de você deixar em aberto e quando você chegar lá, a pessoa colocar R$ 10 na sua mão, R$ 20 na sua mão, né? Complicado. Eu sei que quando você sabe que é o que a pessoa pode dar, glória a Deus, né? Quando você sabe que é o que aquela igreja pode te abençoar, né? É o que aquela igreja pode, ela queria você ali, é o que ela pode te abençoar, amém.
né? Mas a gente às vezes via que não era o caso, né? Não era o caso. Então, assim, isso também foi causando um desconforto muito grande, porque a gente não tinha nenhum acesso a nenhuma informação, nada do que estava acontecendo, né? Isso dificultava muito a nossa vida. Eu, como eu te disse, eu acabava muito ligada com a igreja local, com as igrejas que eu Uhum. participava, com os trabalhos na minha faculdade e tudo mais. Isso acabava me ligando a outras pessoas, me ligando a outro conhecimento, a outras situações. Então, isso não causou tanto impacto, mas eu acredito que tenha sido impacto para muita gente. Que coisa. Inclusive, tem uma informação aqui, ó, Ah, da Luciene. Ela disse que todos os seus discos estão nas plataformas digitais. Mas eu acho que ela está falando do YouTube, né? Porque, por exemplo, no Spotify eu não achei. não, ainda não estão. É toda uma questão. As matrizes foram vendidas, né, pela Califórnia para uma pessoa Mas que, se não me engano, está aí por perto de você. Essa pessoa me passou os direitos, mas ainda não quis me entregar os fonogramas. hum, Então, aí isso está uma questão. Então, assim, não é para estar nas plataformas digitais ainda, ó, seu né? pai também está vendo, viu? Aqui, eu Ai, estou que passando os bom! Oi, recados. pai! É, porque eu Seja fico aqui bem-vindo. falando. É assim que ele fala mesmo. Ah, é? Ele é todo assim, ele fala assim, olha, às vezes quando eu fazia alguma coisa, ele falava, olha, eu vou contar pro seu pastor, hein? Vixe, que legal, que Então, legal. ai, que bom, pai, muito bom ter o senhor aqui. Então, mas você sabe para quem a Califórnia vendeu as matrizes, então? No teu Sei, caso, você tem matriz na Bom Pastor e na Califórnia. A Bom sim, Pastor eu vi, até porque eu tenho contato com a Sandra, que está lá, que fez história na Bom Pastor, e eu sei que a Bom Pastor parece que resolveu atualizar, né, a questão das plataformas. Tem subido muita coisa, eu não sei, porque a Bom Pastor tem milhares de títulos, né? Então eu não sei como é que estaria o seu, é, mas o meu, eu soube, isso tudo soube, tá? Porque de 95 para cá, eu falo que depois que eu casei, tive meus filhos e eu parei com esse processo de estar. Eu já não era tão engajada em saber o que estava acontecendo, porque eu fazia muitas outras coisas. Mas o que eu soube foi que a Bom Pastor passou por um incêndio em algum momento e parece que algumas matrizes foram ah, perdidas. a sua está no meio dessas? Não sei, eu ouvi dizer que sim, não sei, não conversei com Elias de Carvalho sobre isso ainda. Eu tenho contato com ele só no grupo ali, não conversamos sobre isso ainda. É Mas o que me verdade, a Bom disseram é Pastor que teve um sim, incêndio lá na Armênia, sim, no depósito. Nossa, é verdade. Para sim. quem não Então, assim, sabe, gente, porque a gente está falando e voltando na história, e tem muita gente acompanhando, mas outros vão assistindo, não fazem ideia, né? Matriz é a gravação original, que não era do sim, cantor, era sempre da época da gravadora. A gravadora bancava, então, apesar, né, o cantor ia lá, colocava, mas ele não tinha direito. Tanto que sim, foi muito comum no processo do CD, quando o CD passou a ser remasterizado, os títulos de vinil foram se transformando em CD, muitos cantores iam lá e compravam, né? Ó, comprei minha matriz, então agora eu faço aonde eu quiser, como eu quiser. E não era barato, você comprar uma matriz era um negócio. E existem situações complicadas até hoje relacionadas à até hoje, matriz. Isso tem aí um sim, lado muito complexo, né? Então fica. sim, Mas se de você. direito de propriedade intelectual, mas tem direito de imagem também, então, bem Exatamente. complicado. Tá aqui, ó, o Jean, pelo menos uma época eu sei que as matrizes eram rolos. Então, ó, ele está aqui, a matriz ficava gravada em que formato? No formato da gravação. Quem gravou ainda nos antigos rolos, as matrizes eram rolos. Por isso que na Bom Sim, Pastor, a Bom Pastor tem um incêndio enorme, porque os rolos eram inflamáveis, né? sim, Igual o material de cinema. isso aí. Quanta coisa, né? Que É loucura. muita. Então, assim, é muito interessante esse processo que a gente passou, né? Por exemplo, eu só entrei nas redes sociais, pastor Ramon, porque eu me lembro, gente, olha o mico, né? Eu fui ser mãe, dona de casa e tal, e aí
tem o tal do Orkut, mas eu totalmente desligada. Eu fui de Campo Grande, fui morar em Brasília, lá eu trabalhei na igreja lá como ministra de louvor, então eu só fiquei como ministra de louvor lá na igreja. E aí cheguei aqui no Rio, meus filhos ainda pequenos, e uma tia do meu marido, que é bem mais velha do que eu, chegou para mim e falou assim: você por acaso não vai dar nenhum oi para os seus fãs? Aí eu falei para ela: mas que fã? Não tô sabendo de nada. Você vê a pessoa aqui desligada completamente. Aí ela falou: no Orkut. Eu falei: eu não tenho Orkut, não. Aí ela falou: você vai lá na minha casa que eu vou fazer um para você, tia Lourdes. Aí Olha. eu fui na casa dela, ela fez. Aí na época eu estava começando a faculdade de psicologia. Então você imagina, eu era dona de casa, mãe fazendo faculdade de psicologia com 2 filhos pequenos para levar para a escola, para não sei lá. Eu Nossa. passei pelo Orkut, acho que umas 2 ou 3 vezes e nunca mais voltei. Coisa parecida. E sumi. Eu resolvi, assim, começar a aparecer mais, e ainda estou organizando isso, porque eu comecei a ver nos comentários dos meus vídeos no YouTube, algumas pessoas falando ou falando a respeito de onde eu estava ou o que eu estava fazendo, sem conhecimento de causa, até que eu estava desviada, e que soube não sei o que da minha vida e tal. Eu falei: gente, onde que esse povo me viu? Que Não. coisa. E aí eu passei a estar mais presente nas redes sociais, até para que as pessoas pudessem saber de mim, né? Onde é que eu estava, né? O que que eu estava fazendo, e como é que Deus, se eu estava cantando, se eu não estava cantando, né? Aqui no Rio eu só trabalhei como ministra de louvor na igreja aqui, mas fundei um grupo de adolescentes que liderei por bastante tempo também, está lá Olha hoje, aí. graças a Deus. Fundei um ministério da terceira idade, Nossa, de adolescente para terceira idade para tem. terceira idade, sério. E foi um ministério assim, gente, que dá, só para você ter uma ideia, nós fizemos um calendário, é que eu não coloquei ele aqui para te mostrar. Eu fiz um calendário, eu falei para um fotógrafo de lá, que ele é um fotógrafo profissional, eu falei: tô querendo fazer um calendário de 2014 com os nossos idosos. Aí ele: como assim? Eu falei: eu pensei neles assim, assim, nós fizemos um calendário com eles, pulando na cama elástica, brincando de Maravilha. queda de braço, fazendo bolha de sabão, fazendo piquenique. O calendário é maravilhoso, parece coisa de revista. Teve uma pessoa que falou para mim: ai, Josley, tem que te pedir perdão. Eu falei: por quê? Porque quando eu vi aquela foto da irmã com aquela bicicleta e aquele arranjo de flores, eu falei: como que a Josley tem coragem de pegar uma foto de revista e colocar no calendário e falar que é de irmã aqui da igreja? Olha só, hein? Ficou chique. Ficou lindo, é maravilhoso. E Que assim, a gente bacana. passeou, fizemos coral, fiz uma turma de artesanato que atendeu, sei lá, mais de 200 mulheres. E coral, eles nunca cantavam. O irmão Gilson, que nunca tinha cantado nem no banheiro, com 70 anos descobriu que tinha um vozeirão. É Que o primeiro mesmo. dia que ele cantou na igreja, o coral cantou, e que ele cantou, porque eu ensaiava com ele, ensaiava e tal. A igreja ficou de pé e chorava, porque era um vozeirão enorme. Que Então, assim, bacana. nossa, Deus foi fazendo maravilhas. Nossa, ó, nessa brincadeira a gente já está aqui quase 1 hora e meia. Olha só quanta coisa, quanta. Jesus, né? São muitos anos, pastor Ramon. Sem problema. Mas eu não posso, obviamente, terminar sem te perguntar. Você parou ali com essa fase, né, da música em termos profissionais ou comerciais em 95, não é isso? Sim, Então, em 95, a gente já está aí na metade da década de 90, que é a década que a música evangélica ela vai explodir, né? Comercialmente falando. Já tinham números quando você fala aí, poxa, eu olhei lá com 8 meses de gravadora, já tinha 50 mil discos vendidos ali de um título. Então você tem números com certeza consideráveis. Mas o mercado ele começa a se acertar, né, de um jeito ou de outro nos anos 90. Então começa a explodir um monte de estilo de banda, de cantor, de meio de comunicação. As coisas começam realmente a acontecer. E quando elas estão ali caminhando para o auge, porque metade dos anos 90 a gente tem diversas explosões no Brasil. A gente tem, por exemplo, a Aline Barros, que explode em 94, né? E os números vão lá para cima. E aí você para. É,
o CD começa a se popularizar no Brasil de verdade em 96, o CD Sim. pega, né? Ali que é a coisa mesmo. Eu entrei em Vencedores em 96, eu ainda peguei vinil. Ainda trabalhei lá com vinil, mas eu peguei exatamente esse processo das chamadas remasterizações, né? Sim. Agora vamos pegar os discos e virar. E as coisas dão ali. E aí, você sai tranquilo, sentiu saudade, percebeu, puxa, peraí, a coisa agora que a coisa está pegando, ou não? Foi pensado, não, você disse que é muito intensa, que sempre fez muita coisa ao mesmo tempo, e conforme o tempo foi passando e você foi vendo, inclusive, o alcance das próprias cantoras, você tem o Armando Filho, que você conhece lá atrás, e ele no em 94, o Armando Filho explode com aquele mover do espírito. 93, Sim. explode mesmo, é um fenômeno Sim. naqueles anos. E aí? Repensou? Pensou? Como é que foi? Eu acho que não, sinceramente não, Pastor Ramon. Assim, porque eu gravei em 95, eu trabalhei o Fim do Túnel um pouco de tempo. Quando foi em 96, né? Tanto que muita gente acho que nem conhece direito esse disco. Ele não foi um disco, mesmo porque acho que a gravadora em 95, com essa decisão de fazer pouco CD, talvez começou a passar por uma situação já difícil. Pouca gente teve acesso, eu acho, até ao Fim do Túnel, que é um disco maravilhoso, assim, tem cordas nele, Fim do Túnel, a própria música que é de autoria do Doni, que já é falecido, já está com o Senhor, uma música maravilhosa, tem 12 violinos Uau. tem acordeon numa música, né? Assim, quem está triste, hora que vai embora o seu sofrer, põe a tristeza fora, cante o hino que vem poder. Então, assim, é um disco maravilhoso, eles investiram muito, teve pouco acesso, as pessoas tiveram pouco acesso. Em 96, eu tive meu primeiro filho, Hum, né? Ele nasceu em 96, no começo de 96. E mais ou menos para o final de 96, a gente teve um luto em família. Então, assim, foi algo que duas coisas que mudaram o meu momento de vida, né? Que foi a chegada do primeiro filho e depois uma perda em família que realmente abalou bastante ali a nossa estrutura, que foi a perda do meu irmão. hum. E eu fui dar suporte para os meus pais. Então, assim, eram duas coisas muito importantes, né? E eu me lembro que foi muito mais difícil lidar com a cobrança das pessoas de que eu deveria voltar a cantar, mesmo estando num momento difícil, do que com o que Deus estava me dirigindo a fazer. E o que Deus me dizia fazer me mandava fazer assim, ó, fica quietinho enquanto eu trabalho. Entendi. Entendeu? Então, assim, essa compreensão de que aquele momento era para eu ficar quieta e eu deveria investir em outras áreas da minha vida era tão nítida no meu coração que isso foi muito natural. Então, assim, eu fui cuidar dos meus filhos, eu nunca parei de trabalhar na igreja, nunca deixei de ter alguma atividade na igreja, nunca, nunca, nunca. Eu diminuí, né? Porque depois meus filhos têm diferença de 2 anos e pouquinho entre um e outro. Eu fui investir, né? Eu me lembro que até foi minha mãe que me deu um livro da pastora, da esposa do Jaime Kemp, Judite. Judith Kemp. Ela tem um pequeno livrinho que chama Meu Filho, Meu Discípulo. E eu lembro que a minha mãe me deu esse livro, não sei se antes do meu filho nasceu ou logo depois. E é um livro muito simples, mas ele traz muito essa importância. E eu senti direção de Deus de estar trabalhando na igreja, estar investindo na igreja local, mas estar investindo na família e superando aquele momento difícil, que era um momento muito difícil em família. Então, assim, quando eu Hum. falo que para mim não foi assustador ver o que estava acontecendo e eu estando de fora disso tudo, porque a minha vida não estava parada. Eu acho que essa percepção de que se você olha para sua vida e vê que a sua vida ficou parada, acho Uhum. que isso deve dar um Entendi. choque, né? Mas eu nunca tive essa percepção de que minha vida estava parada. Eu nunca tive a percepção de que eu não estava fazendo nada, né? Quando eu estava aqui há um ano no Rio, eu falei, Senhor, meus filhos vão crescer e eu já cuidei bastante, eles estão crescendo, daqui a pouco estão adolescentes, o que eu vou fazer? O Senhor falou, você vai voltar a estudar. Então eu voltei para os bancos universitários com quase 40 anos. Voltei, fui fazer psicologia, né, que é a profissão que eu tenho hoje.
fui estudar, que tem sido um instrumento de Deus na minha vida, e paralelamente eu cuidava do Ministério de Idosos na igreja, de filho, faculdade, e ministrava louvor muitas vezes na igreja. Então, assim, sempre foi uma vida muito intensa, sempre eu busquei muito estar fazendo algo que Deus estivesse me dirigindo a fazer, e também sempre aceitei quando Deus fala assim, ó, fica quietinha, entendeu? Deixa eu trabalhar, e a gente precisa aprender esses momentos, sabe, pastor Ramon? Eu entendo hoje que se eu tivesse ouvido o que as pessoas disseram lá em 95, 96, se eu tivesse feito, porque as pessoas estavam cobrando, né, que eu tinha que estar cantando, porque eu tinha que provar para as pessoas que eu estava bem. Eu não tinha que provar nada para as pessoas, né? Eu tinha que fazer o que Deus estava me dirigindo a fazer. Então, assim, eu, sinceramente, quando eu olho para trás hoje e vejo todo o processo que a gente passou, de restauração, de Deus nos ajudando, em várias outras lutas, né, que eu enfrentei, que a família enfrentou, eu olho para trás e falo, gente, eu tinha que ter ficado quietinha mesmo. Porque depois chega um lugar na vida da gente que você não consegue entender por que tudo desabou. Porque tem momentos que é momento de você recolocar ali as estruturas para você construir algo. Então, assim, graças a Deus, hoje, né, eu tenho filhos, fez 25, o outro vai fazer 23 anos, são músicos na igreja, são crentes, são envolvidos, nunca me deram trabalho, sou abençoadíssima, né? Meu marido, Wagner, tá aqui, a gente temos 29 anos de casados. Então, assim, eu olho para trás e falo assim, dá para falar assim, poxa, eu podia ter feito alguma coisa de diferente? Eu acho que eu podia ter feito, sabe? Mas eu olho e falo assim, as coisas teriam chegado tão bem quanto estão hoje? Não sei. Então eu prefiro pensar que a direção que Deus me deu foi essa, foi a melhor direção. Eu fui muito abençoada, tenho sido extremamente abençoada pela palavra que as pessoas têm falado, né, pelo que as pessoas têm colocado nas redes sociais. Louvo a Deus demais. Fiz uma live com Ezequiel Celari, no começo da pandemia. Depois fiz com o meu amigo Ismael Ramos, que está morando lá nos Estados Unidos, falando um pouco sobre isso, né? O quanto é importante a gente ter no nosso coração a direção de Deus para a nossa vida, né? E seja ela na música, seja onde for. Se Deus falar assim, Josley, vai voltar a fazer, eu vou voltar a fazer. Eu falo que hoje, em relação ao mercado, hoje, a gente tem gente que canta muito. Nós temos hoje gente com potencial, não sou eu. Né? Mas se Deus dirigir, a gente vai abençoar, mas hoje, graças a Deus, a gente tem feito o que Deus tem dado direção e tem sido bênção. Você sabe, enquanto você estava comentando aí, eu pensei aqui, o Fábio, o locutor Fábio Fonseca, ele é inclusive casado com uma pessoa que também canta muito, que é a Jerusa Liache, da banda Rara. Normalmente eles assistem juntos aí, não sei se a Jerusa está com o Fábio, mas ela também assiste aqui as lives, né? Banda Rara, exatamente. Pessoas importantes aí na música também. E ele comentou sobre isso. Você falou, né? Que você parou, enfim, as coisas aconteceram, mas você tem uma família, você está aí, você dá testemunho dos filhos, do marido, e tem pessoas, e eu fui descobrindo, e vou ser bem sincero, inclusive, eu sempre amei muito a música, e eu tive uma época que eu trabalhava com isso, e eu era extremamente ligado, antenado, eu conhecia, sabia tudo, porque eu vivia nas livrarias, né? Nesse ambiente, então o lançamento era comigo mesmo. E aí, quando eu vim pastorear no Nordeste, eu me desconectei e meio que voltei para esse universo agora, na pandemia, quando eu comecei com as lives, né? E aí você descobre as histórias, você ouve as histórias e acaba descobrindo, conectando com outras pessoas, e você vai sabendo coisas que eu estava por fora. E é com tristeza que eu digo assim, quanta gente que até manteve a carreira, conseguiu grandes números, mas perdeu a família, né? Tá no segundo, no terceiro casamento, não tem contato com os filhos. Quantos filhos de grandes nomes, e aí sem juízo de valor, gente, eu não estou aqui falando se errou ou não, e é claro que a gente também não pode ser responsabilizado por todas as escolhas que os filhos vão tomar, não. A Bíblia, inclusive, diz que a gente tem que apontar o caminho, e aí cada qual, né? Mas é muita gente
Eu até me assustei quando eu fui percebendo isso e descobrindo, e às vezes até mesmo assim, a gente foca muito, e o objetivo aqui desse perfil é a história da música, né? É o que você contou, é a questão ali dos bastidores no que diz respeito ao ambiente, a influência, as músicas, como as coisas aconteceram. Eu acho isso uma delícia, mas vez por outra a gente acaba entrando ou sabendo também de outras situações familiares. Muita gente perdeu a família no processo. Não é um nem É, dois. Então, quando você chega hoje e fala, eu saí na hora que entendi que Deus disse que eu tinha que sair e tal, e você está com a sua família. Então, glória a Deus por isso, porque o mais precioso, sem dúvida alguma, é a família, né? Não é a carreira, não é essa questão, é a família. e hoje a gente está correndo um risco, eu entendo, né, que quem está envolvido acaba correndo um risco ainda maior, porque é o que a gente está falando. Na minha época, não tinha você não chegava no mundo com essa facilidade toda. Então, quando um pastor chega para mim e fala, você está famosa porque perguntaram lá em Boston, um negócio, uai, como é que eu cheguei lá, né? Então, hoje você chega no mundo, né? As portas abertas são muito maiores. Uhum, Então, os bastidores acabam sendo bastidores mais difíceis até, eu acho, né? sim. Eu participei pouco de grandes bastidores, porque é o que eu falei no início, foram 13 anos apenas, né? Então, eu participei pouco desses bastidores, de como é que acontecia nas gravadoras, como é que as coisas aconteciam ali. Eu fui poucas vezes, para você ter uma ideia, acho que se eu fui, sei lá, nesses anos todos, se eu fui 10, 12 vezes na Conde de Sarzeda, foi pouquíssimo, porque a Califórnia não ficava na Conde de Sarzeda. Então, dificilmente eu ia, né? E isso não me permitiu muitas vezes ter contato com determinadas coisas e Uhum, saber de determinadas coisas, ou saber o que estava acontecendo. Mas acho que hoje a gente vive, quem está nesse meio, vive um risco ainda maior, porque você sim. fica famoso muito rápido, né? Você pode, de repente, estourar com uma canção É e isso não aí. saber o que fazer com aquilo, né? E aí eu estava ouvindo uma música que eu não vou me... Cantei ela ontem à tarde toda, mas agora ela sumiu aqui da minha cabeça, que a autora estava falando que essa música surgiu porque ela tinha composto uma outra música, se não me engano, do Vencedores. Talvez você vai saber de quem eu estou falando. E ela disse assim que quando ela chegou, o pastor chegou na igreja dela e disse assim: Olha, eu fui em tal igreja, estavam cantando lá sua música, nossa, te agradeceram muito. Ela ficou tão constrangida. Seja o meu canto. Hum, Essa música ela compôs porque eu falei, achei muito interessante, comentei com os meus filhos, porque quando elogiaram essa música e falaram, né, agradeceram, né, ela ter feito, ter gravado ter feito para vencedores gravar, ela ficou tão constrangida porque aquilo era de Deus, era para o louvor do Senhor, que ela fez a outra, seja o meu canto para o teu louvor. eu não conhecia essa história. Essa música o João Alexandre regravou. Acho A que versão do João é linda. ela exatamente, eu conhecia mais com o João Alexandre, exatamente. E aí eu tava, se não me engano, na página do Face do Vencedores, que eu tava lá mexendo esses Hum, dias e apareceu e eu ouvi, achei muito interessante. essa Ela música não falando, é da Martha Kerr? eu acho que é isso mesmo, Marta Kerr, ela mesma. E ela falando que ela compôs uma outra, que eu não vou me lembrar agora, e alguém elogiou muito, tem a voz dela falando assim, a música Uhum. tá a letra no fundo e ela tá falando. Ela disse que ela ficou tão constrangida de receber aquele louvor e aquele elogio, que ela Ela compôs fez essa a outra. outra. Nossa. Adorando, servindo a Deus. E é isso que nós não podemos perder de vista, né? Os bastidores sempre vão existir, as mudanças sempre vão ocorrer, a gente sempre vai encontrar no meio do caminho pessoas que vão acrescentar a nossa vida. Como vamos encontrar pessoas que talvez a gente preferisse não ter encontrado, né? Isso faz parte, Faz né, da parte. trajetória da nossa vida, né? Mas eu louvo muito a Deus por esse tempo que Deus me deu e por esse processo que eu passei de lá para cá, né? De 95 para cá. Que Né? Já são bacana. 25 Olha, anos. tô vendo aqui já, medi 40, já entramos e estamos quase passando a hora do almoço do povo, muita Nossa, gente aqui ainda nossa, nossa. acompanhando.
eu só posso agradecer por essa conversa tão bacana, por essa volta aí no tempo e sabendo, né, tantas coisas, tantas curiosidades. Foi realmente um tempo assim especial contigo. E até pegando aqui o Kelsen, que é de Brasília, ele perguntou um pouco assim, mas e aí? Né? Não vai voltar? E como é que tá? Você falou que está pensando, seus filhos tocam. A internet hoje tem uma facilidade que você pode abrir aí o teu Instagram e tocar uma música e cantar. Tá pensando nisso, assim, de alimentar um pouco na questão da internet? Menino, agora você gostou, né? Eu falei, menino. É verdade. Menino, olha, eu vou te falar, de vez em quando eu quero tomar coragem. Mas, olha, tem sido uma conversa que a gente tem tido aqui. De vez em quando eu converso um pouco sobre isso. As pessoas têm pedido para fazer uma live. Aí, apesar dos meus filhos serem músicos, eu sempre digo assim: é tão importante que os filhos construam a trajetória deles, né? Então, Claro. meu filho mais velho está fazendo produção fonográfica, está envolvido lá com os trabalhos dele, o outro está envolvido com o trabalho e ele compõe um pouco. Eu falo para ele, meu filho, grava essa música, é linda, maravilhosa. Aí ele fala, mãe, não sei se eu vou pôr. Então, assim, a gente tem orado em relação a isso, né? Tenho buscado a direção de Deus. Talvez me falte um pouco mais de coragem. Mas isso dá certo, tranquilo aí. Na hora que você cantou a primeira, quando na segunda acabou, já tá lá e o clima vai tomando conta, tenho certeza. Amém. Eu que agradeço, pastor Ramon. Olha, assim, fico lisonjeada, agradeço muito pela oportunidade. Prazer muito maravilhoso mesmo. Vou assistir várias lives, aprendi muito, fiquei sabendo de muita coisa. Que bom. Fico feliz. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá joia. E para o pessoal que não sabia, então essa live vai ficar salva, vocês podem compartilhar à vontade também. E tamo aí, viu? Se você gravar alguma coisa, eu insisto às vezes com o pessoal, faz um vídeo de YouTube, de Instagram mesmo, coloca lá, cantando um trecho. Agora tem até essas ferramentas que o pessoal faz os vídeos de 30 segundos, né? Sim, tem. Deixa as coisas acontecerem, né? Então a gente agradece e que Deus continue abençoando muito. Você está falando nesse momento do Rio de Janeiro, né? Você está no Rio. Do Rio de Janeiro. Moro no Rio há 16 anos. Tá certo. Está aí no Rio de Janeiro. O pessoal aqui por vários lugares. Que Deus abençoe. Bom almoço para todo mundo aí e a gente se encontra em outras lives. Com certeza. Um abraço, querido. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Um abraço, tchau. gente. Até a próxima. Valeu!